Bom, primeiro, qual é o tempo de gestação esperado para uma cadela e para uma gata? Para cadelas, de 58 a 63 dias e para as gatas, 64 a 71 dias. Então, essa já é uma informação importante. Eu sei quando houve a cópula, eu sei que isso pode, a fecundação em si pode ter algumas variações, ou pode ser alguns dias depois da cópula, isso pode acontecer, mas eu preciso esperar uma data de parto, eu preciso esperar, a partir dessa data de cópula, eu preciso prever quando mais ou menos vai acontecer o parto a partir desses valores de intervalos normais ou de tempo de gestação normal. Para quê? Para que se houver alguma alteração nesse tempo, um aumento desse tempo, o proprietário, o tutor, ele já está preparado e ele precisa levar ao veterinário. Bom, então o parto normal ele é dividido em 3 fases. A primeira fase do parto normal, a cadela ela fica um pouco mais inquieta, ela começa a fazer o ninho. Além disso, ela para de comer, então ela entra em anorexia. E uma coisa interessante é que existe a redução em 1 grau na temperatura retal da cadela. E isso é interessante da gente informar o tutor para que, se eu previ a data de parto, por exemplo, para quinta-feira, na quarta-feira é importante que seja avaliada essa temperatura. Se de fato tiver uma redução em 1 grau, significa que a fêmea entrou em trabalho de parto, ela já está na fase 1. Bom, além disso, não existe contração abdominal visível, ou seja, nós não conseguimos ver contrações abdominais, mas as uterinas elas estão ali, a gente que não consegue ver. A duração ela é importante. Dura entre 6 a 12 horas na cadela e 4 a 24 horas na gata. Por que é importante o tutor e o veterinário saberem das durações de cada fase do parto? Porque se acontecer algum aumento de cada fase, eu consigo imaginar que essa cadela esteja entrando em distocia. Então, se eu tenho uma cadela que está a 15, 16 horas na fase 1 do parto, não entrou na segunda fase, essa cadela provavelmente está em distocia. Bom, a fase 2 do parto, eu já consigo agora ver contrações abdominais e existe a expulsão de anexos fetais. Então, eu vou observar uma secreção vulvar serosa a hemorrágica e às vezes até esverdeada. A temperatura retal ela volta ao normal, então 12 horas antes ela cai 1 grau, na fase 2 do parto ela volta à temperatura normal. E a fase 2 dura entre 3 a 6 horas. Significa que depois que houve a expulsão dos anexos fetais, houve essa secreção vaginal, a cadela precisa começar, a cadela ou a gata, ela precisa começar a expulsar filhotes. Ela precisa entrar na fase 3 do parto. E se isso não acontecer entre 3 e 6 horas, provavelmente esse animal está em distocia. E a fase 3 é a fase de expulsão fetal, seguido da expulsão da placenta de cada feto. O intervalo entre a expulsão de cada filhote deve ser de no máximo 2 horas. Em média, as cadelas elas demoram 40 minutos entre um filhote e outro. E é importante a gente informar o tutor que depois que há a expulsão da placenta, a cadela ela vai ingerir essa placenta e ela imediatamente tem que começar a lamber o filhote. Bom, o que acontece durante o parto? Durante o parto, durante o final da gestação, o cortisol materno e fetal aumenta. Ele aumenta a produção de prostaglandinas, certo? Essas prostaglandinas elas vão acabar promovendo uma luteólise. Quando ocorre a destruição do corpo lúteo, ocorre uma redução de progesterona. Existe um deslocamento da placenta, um deslocamento placentário e a pressão do filhote na cérvix. Isso, consequentemente, estimula alterações fisiológicas em que vai haver a liberação de ocitocina, consequentemente, aumenta a contração uterina e aí esse filhote ele vai ser expulso, essa cadela ela entra em trabalho de parto. Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo.